Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês novamente nessa nossa transmissão ao vivo pelo Facebook do Centro Espírita José Herculano Pires. Nós que costumamos estar às terças-feiras trabalhamos paralelamente na casa às terças-feiras, agora com esse retorno paralelo dos trabalhos mediúnicos, né? E nos revezamos para fazer aqui as apresentações. Vou olhar aqui de ladinho, porque tem algumas pessoas chegando aqui, ó, o Edson, a Rosinei, o Cláudio. Boa noite para vocês aí que vão nos prestigiar, porque não estou sozinho com certeza, né? Estamos com a espiritualidade, estamos com os amigos em pensamento. E vamos só aguardar mais 2 minutinhos para quem for chegando aí poder aproveitar a apresentação desde o início, né? E que nós possamos discutir mais um tema à luz, eu diria que até mais do que do Espiritismo, mas à luz dos ensinamentos do Cristo, né? Dos evangelhos que foram deixados pelos seus discípulos. Então a intenção é que nós possamos discutir sobre mais um assunto essa noite. Tá bom, pessoal? Mais uns minutinhos. Dalva, boa noite. Rosa, boa noite. Não sei se o Ari tá junto aí, boa noite também. Mais um minutinho e a gente inicia com a nossa oração só para aqueles que porventura estejam entrando a primeira vez ou que vão depois visualizar, escutar essa apresentação mais tarde, né, gravada, seja pelo Facebook, seja pelo nosso canal no YouTube. Eu me chamo Cláudio, sou um dos trabalhadores do Centro Espírita Herculano Pires, aqui em Jundiaí. É bom a gente até esclarecer, porque eu sou muito parecido com o cara da semana passada, mas aquele cara lá é meu irmão gêmeo, então nos revezamos aí para fazer as apresentações, enquanto a pandemia não termina e a gente possa retornar às apresentações em loco, né, para aqueles que queiram assistir. Mas mesmo assim, quando isso acontecer, nós vamos discutir como isso pode ser feito, até para que vocês não se sintam sós, aqueles que porventura em uma terça-feira não possam estar conosco na Casa Espírita, né? 20 horas, vamos então iniciar como de costume, com a oração. Primeiramente, eu acho que para agradecer a oportunidade de podermos tirar um tempinho da nossa vida tão atribulada, cheia de compromissos, de trabalho, de estudo, com o qual nos envolvemos, para relembrar um pouquinho dos ensinamentos do Cristo, um pouquinho dos ensinamentos que a doutrina espírita vem trazer sobre a nossa vida. Agradecer aos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, que nos acompanham no dia a dia, nos fortalecendo, nos intuindo. Agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade da criação, pelo pão de cada dia, pela saúde dos nossos familiares e por tudo aquilo que nos envolve no dia a dia e que facilita a nossa estadia, se assim podemos dizer, aqui na Terra, como espíritos eternos que somos, através das reencarnações. Agradecendo a Jesus que tanto sacrifício fez para que aqui pudesse estar em carne, nos dando os exemplos, os ensinamentos, tentando mostrar o caminho que Deus Pai gostaria que nós seguíssemos. E como eternos pedintes que somos, que desde já possamos ser envolvidos pela luz que emana do Cristo, pelas bênçãos e vibrações do Pai Celestial, para que possamos nos reequilibrar e seguir adiante essa nossa jornada, esse nosso aprendizado aqui na Terra, o quanto nos for permitido. Dessa forma, pedimos licença para dar a atividade da noite como aberta mais uma vez. Que assim seja. Bom, pessoal, eu escolhi o tema injúrias e violências. Eu vou chegar no porquê da escolha do tema. Esse tema é o primeiro tópico
do capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Mas não foi por isso exatamente que eu escolhi o tema. Mas, na verdade, o capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos é uma promessa que Jesus nos fez de que nós teríamos uma terra mais tranquila, com paz, mansuetude. Tanto é que em Mateus, né, no Evangelho de Mateus, no versículo 4, versículo 9, ele retrata a fala de Jesus que nos diz: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, é uma promessa de Jesus que nós teremos tempos de tranquilidade, né? E aí a gente acompanha o que acontece no nosso dia a dia, seja na nossa cidade, no nosso país ou até fora dele. E muitas vezes nós imaginamos que nós estamos vendo uma controvérsia. Cenas de violência que ainda imperam no mundo, em vários lugares. E provavelmente a gente fica se questionando, né? Mas e até quando? Às vezes a gente não fica cansado, né? Ai, Senhor, mas quando que isso vai passar? Quando que isso vai acabar, né? Quando que essa violência ela vai cessar? Aí a primeira pergunta que eu me fiz foi o seguinte, né, nesse pensamento, porque na verdade a escolha do tema muitas vezes, ou são muitas vezes, né, em cima de reflexões que a gente faz no dia a dia, de coisas que estão acontecendo conosco, à nossa volta. Então, a primeira pergunta que eu me fiz para tentar entender o porquê de tanta violência, de tantas injúrias ainda no mundo é: o que é que nós fizemos até aqui para que seja diferente? Como é que nós estamos tratando a violência? Porque no mesmo capítulo, em mesmo Mateus, no versículo 21 e 22, Jesus, apesar de nos ter prometido, né, mansuetude e paz, ele nos deu um alerta. Ele nos disse: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar seu réu no juízo, pois eu vos digo que todo o que se irá contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão raca, será réu no conselho. E o que disser és louco, merecerá a condenação no fogo do inferno. Então, isso é um alerta que Jesus nos deu para que nós pudéssemos ter um mundo mais tranquilo, mais de paz. Matar de jeito nenhum. O raca era uma injúria, né? Que era uma forma que o povo hebreu tinha de dizer que uma coisa era nojenta, que era desprezível, né? E eles até, após usar essa palavra, muitas vezes cuspiam no chão para mostrar o seu desprezo de alguma pessoa ou alguma situação. Mas apesar desse alerta, o que a humanidade fez a partir de então? Né? Se a gente pegar a história do próprio cristianismo, né, em si, a gente vai ver lá as cruzadas, nós vamos ver lá, se a gente pegar a história da Inglaterra, como ela surgiu, existem até séries que retratam, mas de forma fictícia, mas que podem trazer um pouquinho de explicação de como Jesus, né, o nome de Deus, era utilizado como uma desculpa para se utilizar da violência e da força para conquistar um território inimigo, conquistar uma região, para impor uma verdade. Então a violência, ela veio sendo usada pela humanidade e pelo próprio cristianismo. Você se usava, vou repetir aqui de novo, desculpa, o nome de Deus e de Jesus como desculpa, né? Aqueles que não eram saxões, principalmente os povos nórdicos naquela época, que tiveram muitas batalhas com os saxões, eles eram considerados impuros, infiéis, como existem em outros lugares no mundo ainda hoje. E
E isso, tudo em nome de Deus, né? Eles queriam, o homem quis condicionar as suas atitudes, a sua violência a uma vontade de Deus. E se nós pegarmos todos, se a gente pegar os capítulos que vêm a seguir, vamos lá, é que eu não sei de cor, tá? Mas se a gente pegar os capítulos que vêm a seguir, bem-aventurados misericordiosos, fala de perdão, né? Fala de reconcílio com os adversários. Aí, se a gente pegar o outro capítulo, ele vai falar da indulgência, que é sobre a gente entender a imperfeição dos outros, amar ao próximo, até que a gente chega num capítulo que vem, inclusive, colaborar com a gente, que é o capítulo 12, que é amai os vossos inimigos. Então, Jesus fez enormes quantidades de alertas para a humanidade para que não usufruísse da violência. E nós seguimos o caminho contrário. O que Jesus disse? Olha, vocês têm ouvido, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos que não resistais ao mal. Não resistais ao mal. Mas, se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhes empreste. Eu acho que ainda a humanidade está com a lei de Talião, né, que é o olho por dentro, que é lá da época de Moisés, ainda muito viva, porque lá em Moisés já se falava, não matarás, né? Mas a lei de Talião ainda é muito forte. E Jesus disse aqui, olha, isso aqui não, a lei de Talião não serve mais. E ele fala, olha, vocês não precisam resistir ao mal, não precisa aceitar o mal. Mas qual é a melhor forma de você combater o mal? Né? Ele citou aqui várias situações. Né? Se alguém te ferir numa face, ofereça outra. Né? Ou seja, não reaja. E nós vamos ver aqui várias situações em que o mal ou a violência pode ser resolvida de outra forma. Então, assim, a força, vamos lá, toda vez que a gente vem fazer uma apresentação aqui, eu falo pelos meus colegas, porque eu sei que eles fazem também, meu irmão faz muito isso, a gente vai procurar colegas, né, mais importantes da doutrina, tipo um Haroldo Dutra, por exemplo, um Divaldo, que falando sobre o tema para que a gente possa rechear aqui a nossa apresentação. E aí, Haroldo Dutra fala o seguinte, olha, ele falou dessa violência que nós discutimos até agora, que é histórica no cristianismo, e ele falou uma coisa interessante, olha só, ele falou assim, olha, a violência é a forma mais rápida de resolver um conflito. Aí você assusta, fala assim, é a maneira mais rápida. Aí você fala, nossa, mas como assim? Aí ele fala assim, então, mas a mais errada e que tem tempo limitado. Ou seja, ela sempre traz uma reação. Por quê? Geralmente, vamos pegar aqui a história das cruzadas. Quantos anos eu ataco você e conquisto seu território? Não, agora eu vou atacar você e eu conquisto o seu. Vamos pegar a história do Reino Unido. Eles invadiam os locais onde os nórdicos lá estavam concentrados para dominar as terras, depois os outros nórdicos que estavam em outros lugares que ficavam sabendo, né, desses conflitos vindo e tentavam tomar o lugar de volta, ou seja, se resolvia por um período. Mas e depois? Você tinha retaliação. Você continuava tendo o olho por dente. Isso, lógico, acontece muito até hoje
porque nós estamos sempre preocupados com a honra, né? Minha honra, como é que eu posso manchar minha honra? Vão imaginar que eu sou fraco, né? Que eu sou uma pessoa fraca. O egoísmo, né? De sempre procurar alimentar aos nossos interesses, né? Um pouco dessa história também no cristianismo foi encontrar justificativas usando o nome de Deus para benefício próprio, né? Para conquistar, seja terras, riquezas e tudo mais. A questão do personalismo. Aí a gente pergunta, o que resolveu de lá para cá? Quantos espíritos desencarnaram em todos esses processos, sejam as guerras, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o que a gente sabe da história, se eu estiver errado, por exemplo, alguém pode me ajudar aí, mas os Estados Unidos, por exemplo, não tinham entrado na Segunda Guerra Mundial, né, até o momento em que os japoneses invadiram, atacaram Pearl Harbor, né, que era aquele local onde ficavam os navios aportados, os navios de guerra norte-americanos. Os japoneses suicidas começaram a jogar os aviões lá, tem até um nome para isso aí que a gente usa, né? E aí, a partir de então, eles despertaram um gigante adormecido, né? E aí, houve a bomba, né, de Hiroshima e Nagasaki, enfim, houve a retaliação. E muitas vidas foram ceifadas com toda essa desgraça em função de se utilizar a força, a violência para resolver determinado assunto. E ainda hoje a gente vê casos menores de que a violência só nos traz dor e sofrimento. É isso. Vamos pegar aquele caso me desculpe, eu não vou lembrar o nome daquele irmão, lá, o caso do supermercado lá. Eu não vou falar do nome aqui, porque eu acho que também não vem ao caso. Mas que foi assassinado, né? Porque é um assassínio, por um segurança, ou dois seguranças, um que era guarda militar e que estava fazendo bico. Ele foi morto de tantas agressões que ele sofreu. Bom, primeiro eu queria fazer algumas considerações antes de refletir sobre esse caso, que ele tem a ver com o tema da noite. Primeiro, nada justifica tirar a vida de um semelhante. Ponto 1, tá? Eu acho que nada justifica. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Não matarás. Tá lá, é mandamento. Eu repeti aqui agora há pouco. Nada justifica você tirar. Mesmo que seja involuntariamente, nós responderemos por isso. Certo? Então nada justifica você tirar a vida de um semelhante. Segundo ponto, né, que a gente tem que avaliar. Tirando as questões que não é o caso do racismo, né, nós temos que pensar o seguinte, ou então entrando num tema que não é o tema da noite, que pode ser divagado em outro momento, será que realmente é problema de raça? Porque no meu ponto de vista é o seguinte, gente, nós só temos uma raça, que é a raça humana. O Espiritismo vem nos dizer que nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, que vivemos várias experiências na Terra para aprender. Então hoje estou Cláudio, como o Fábio falou semana passada, hoje estou Cláudio nesse corpo físico, com essa cutis, né? Hoje com esse sexo, mas no passado eu provavelmente vivi outras experiências em outros corpos físicos, com outras cores e com outros sexos, porque nós precisamos de tudo isso para aprender. Então, segundo ponto, não existe... Vamos esquecer aqui a questão da raça, que não é o ponto. Lógico, o pessoal usou do tema, porque foi no dia da consciência negra, não é isso, gente. Volto a repetir aqui para que ninguém confunda. Primeiro ponto, ninguém tem justificativa para tirar a vida de ninguém. Né? E segundo, no meu ponto de vista, nós somos uma raça só, a raça humana. Mas por que eu quis chegar nesse ponto? Por quê? O que é que, segundo alguns relatos,
levou à agressão que ao final culminou na morte do nosso irmão. Dizem que houve uma discussão no caixa do supermercado, alguma coisa nesse sentido, e quando os seguranças vieram falar com ele, eu não sei se tentaram acalmar ou como foi a abordagem, não sei, mas só para exemplificar. Dizem que ele agrediu o segurança. Então ele usufruiu da violência. E o que é que houve quando ele usou da violência? Houve a retaliação. E aí a outra violência causou morte, causou sofrimento, né? Então, assim, quando um bandido, por exemplo, vai fazer um assalto numa armada, ele se põe no risco, certo? De, por estar agindo com violência, com força, ser surpreendido por um policial ou por alguma outra pessoa armada e ter a sua vida ceifada. Então, o que é que a violência nos trouxe até hoje? E o que é que nós estamos devolvendo ao mundo? Porque, vamos lá, né? Quando se fala de violência, o que é que dá mais audiência? O que é que dá mais audiência na televisão? Você vai ver aqueles canais de sensacionalismo, tá cheio, né, de gente assistindo. Da audiência. Então, assim, nós, espíritos, hoje estamos muito mais próximos do homem bárbaro ainda do que o espírito já caminhando para a regeneração ou caminhando para um processo mais de espírito ditoso, né? Por quê? Porque você gosta da violência, se isso te atrai, ou seja, a vibração que nós temos jogado para o mundo é a vibração da violência, né? Ah, Claudio, mas como é que então seria? Como é que tem que reagir? Tem que ficar quieto? Olha, nós temos exemplos aqui de pessoas que passaram por violências e tiveram outras atitudes e são atitudes louváveis. O Haroldo Dutra, por exemplo, deu um exemplo de Gandhi, né? Mahatma Gandhi, que foi um religioso, defensor da paz, defensor dos preceitos do Cristo, né? Apesar de ter uma outra religião. E vou explicar, e esse exemplo, essa história, vai explicar um pouquinho por quê. Ele conta que Gandhi, certa vez caminhava na rua e havia aquelas questões de imposição religiosa por outras autoridades, e ele tomou um soco de um policial e caiu no chão. De um soldado, um policial, e caiu no chão. Ele levantou sem nada esboçar. O policial foi lá e lhe desferiu um outro soco. Ele caiu no chão e, mesmo assim, levantou-se e nada disse. Aí o soldado, com toda aquela raiva, disse: quem é que lhe ensinou a ser um covarde desse jeito? E aí ele, com toda aquela vibração de amor, com toda aquela luz e aquela paz que ele emanava, aquela força atingiu o soldado de uma forma tão grandiosa, ele disse assim: esse aí que está na cruz no seu pescoço. O soldado carregava um crucifixo com Cristo aqui, pendurado no pescoço, e estava agredindo, né? Vai de novo de encontro ao que a gente estava falando. Esse aí que está pendurado no seu pescoço. O soldado começou a chorar. Ele usou da violência? Não precisou. Jesus, quando estava sendo capturado pelos soldados, entregue por Judas, alguns discípulos correram, acho que foi Pedro, desculpa se eu estiver enganado com o discípulo, de vez em quando eu confundo, tirou a espada e cortou a orelha, né, de um soldado do Sinédrio. E Jesus falou: Pedro, embainha a espada, com toda a calma do mundo, sem reagir, porque sabia o que ia acontecer. Embainha a espada, porque com quem ferro fere, com ferro será ferido. Mais uma lição do Cristo quanto à violência. Não adianta a violência. Violência só vai gerar mais violência, morte. Cristo, depois de terem feito tudo
o que fizeram com ele, né? Chicotadas, agressões, aquela coroa de espinhos, pregaram ele na cruz. Houveram 2 episódios muito importantes. Primeiro, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Né? E segundo, mesmo nos momentos terminais ali, nos momentos em que ele acabar o processo encarnatório na Terra, pelo pensamento ele chamou um dos espíritos que acompanhavam o seu trabalho, o anjo da guarda, como queira entender, e balbuciou algumas palavras. O espírito saiu disparado. Sabe o que ele disse? Corre e ajuda Judas, porque ele acabou de se suicidar. Então, mesmo com todo o sofrimento, toda a violência que ele sofreu, como foi que ele reagiu? Com amor ao próximo. Então, quando eu questionei sobre o que é que nós estamos entregando ao mundo, a violência vai continuar imperando enquanto o nosso pensamento estiver, as nossas vibrações estiverem voltadas a reações violentas, de adversidade, de injúrias, seja principalmente pelo pensamento, né? Porque quando você agride, você primeiro pensa e depois faz. Eu sou um espírito em evolução, aí tudo bem, gente, mas nós temos que tentar trilhar o caminho diferente. Né? Quando eu falei agora há pouco que os programas que tocam sobre a violência, né, mostram a violência nas cidades, estão cheias de audiência e ajudam a fomentar aquela vibração da audiência, né? Agora a gente vê alguém aqui, alguma mídia, né, que, por exemplo, falou muito desse caso do rapaz do Carrefour. E depois outra, gente. Eu estava esquecendo aqui no caso do Carrefour, desculpa, que a gente vai falando, a gente acaba esquecendo. Mas no caso do Carrefour, teve um episódio importante. Como foi que as pessoas reagiram, né? Quando se tratou do racismo, e foram lá no dia seguinte e quebraram toda uma loja, uma ou 2 lojas do Carrefour aí no Brasil. Gente, resolve. Sabe quem vai pagar a conta da loja do Carrefour? Não é o Carrefour, gente. Quem trabalha com rede de supermercado sabe quem vai pagar o fornecedor, é o funcionário, porque vai perder o emprego. Então essa é a melhor forma de você reagir? Não vamos mais comprar do Carrefour? Pode ser uma forma? Pode, mas também vai prejudicar o funcionário. Aí eu vou na questão da mídia, que muitas vezes ela quer fomentar aquilo que lhe traz audiência, né, ou lhe traz views, ou lhe traz leituras, depende se for um site, ou coisas desse, ou compartilhamentos, ou, né, que seja. Mas a gente viu alguma mídia, ou nós mesmos até, pode ser que algumas pessoas tenham feito, tá? A mídia alternativa pode ser que tenha feito e eu não tenha visto. Mas a gente viu, por exemplo, alguém exigir uma resposta do CEO do conglomerado do Carrefour, do grupo do Carrefour, sobre o assunto. A gente viu uma campanha para exigir que eles viessem se posicionar e falar como é que eles iam atuar a partir de então, como que isso ia mudar, porque daqui a pouco o pessoal esquece. Né? Então, será que nós não podemos exigir de uma outra forma? Às vezes são feitas campanhas tão bonitas. Outra vez um motoboy, esse sim sofreu, né, uma ofensa racista quando foi fazer uma entrega. Acho que isso muita gente viu, foi gravado, né? A pessoa vai ser punida judicialmente, porque a lei hoje ela bate muito forte nisso e infelizmente nós estamos ainda num momento de condicionamento. Então a gente tem que ter a lei humana, já que a gente não aprende a lei do Cristo, a gente tem que ter a lei humana para tentar nos cercear. Então ainda estamos num momento de condicionamento. Mas não fizeram campanha, conseguiram moto, o cara conseguiu um outro emprego. Olha que coisa bonita. Eu vi uma notícia essa semana que o Reino Unido ele está planejando, né, dentro do seu orçamento para o ano que vem, um investimento altíssimo em cima da sua estrutura bélica.
ou seja, em cima da sua estrutura militar, para voltar a ser a nação mais forte da Europa. A gente vê alguém contestando, principalmente lá no país. Gente, esse não é o caminho? Não, né? Eu quero estar protegido, né? Meu país tem que ser... Olha o orgulho, né? Olha a honra. Não, meu país tem que ser o mais forte do mundo. Aí a gente vê o outro país fazendo testes de bombas para mostrar, ó, tô aqui, tô forte, hein? O outro investindo em alguma coisa desse tipo. A gente vê alguém fazendo campanha contra, a gente vê a população daquele país falando, olha, todo esse dinheiro que você tá usando, tá gastando para readquirir a sua posição bélica, podia estar matando a fome do mundo. Alguém faz campanha para isso? Tem feito campanha para isso? Então, a humanidade ainda, infelizmente, ela não aprendeu a seguir, nem que seja um pouquinho, né? Grande parte, tá, gente? Não, existem as exceções, mas a gente até entende que eu acho que as exceções ainda são mínimas. Mas a humanidade ainda não aprendeu a praticar a lei do amor, a lei da caridade, a entregar ao mundo uma vibração que condiz com a evolução que o planeta está. Com a evolução que o planeta está evoluindo. E aí alguns podem até questionar, mas por que Deus não intervém? Ué, porque primeiro nós temos que fazer por merecer. Nós temos que fazer a nossa parte. E que mérito nós teríamos se Deus viesse aqui, pum, não, vou resolver, acabar com tudo. Que mérito nós teríamos? Nós não evoluiríamos nada, porque o nosso pensamento ainda estaria ligado da mesma forma. Quando Capela, né, aquela orbe da constelação de Capela, passou por aquele processo de mudança, de planeta de provas e expiações para a regeneração, não houveram muitos espíritos que não tinham condições vibratórias de continuar lá? Não vieram para cá? Então, o melhor remédio que Deus tem é o tempo. É o tempo que vai curar. Só que, enquanto nós não nos cansarmos de verdade da violência, mas entregarmos ao mundo vibrações de amor, vibrações de luz, infelizmente a situação não vai mudar, ela vai continuar a mesma. E para Deus, que é um ser que a gente tenta entender do nosso modo, mas como é que a gente, com a nossa evolução desse tamanho, vamos entender, vamos querer compreender um ser como ele? A gente não é um problema para Deus. Só na nossa galáxia existem 300 bilhões de planetas com condições habitáveis como a Terra. Então, a gente, né, inclusive, estuda isso na doutrina, que existem outros orbes habitados, como a gente já citou aqui, um orbe da constelação de Capela, então existem muitos outros. Então, será que a Terra realmente é um problema para Deus? Não, é um problema para nós. Porque ele já deu as diretrizes. Cristo veio aqui e se sacrificou para dar as diretrizes. Nós é que temos que fazer a nossa parte. Fazer por merecer a promessa do Cristo de nos entregar um mundo mais manso, mais pacífico, mais tranquilo para se viver. Então a obrigação, gente, é nossa. Então a ideia é que nós reflitamos sobre a lição para que, se nós tivermos oportunidade na nossa vida de cativar pessoas a buscar a paz, buscar campanhas que venham a cultivar a paz, que venham trazer o benefício ao próximo, que venham nos dar a oportunidade em que, no momento em que a gente passar por uma situação em que a raiva vai fazer a gente entrar em ebulição, a gente tenha consciência, como Gandhi, por exemplo, que foi agredido pelo soldado, nós tenhamos a consciência de que não é retalhando com violência que nós vamos encontrar solução, né? Por exemplo,
Aconteceu com um amigo meu. Ele estava atravessando na faixa, o carro não viu, ele fez assim com a mão para o carro parar, aí o carro, não contente não contente pela pessoa estar passando na faixa e não parar, o cara baixou o vidro para discutir. Ele falou: meu irmão, segue. Quem é você para mandar embora? Meu irmão, vai com Deus, meu irmão. Isso aqui não é uma confusão. Vai com Deus, meu irmão. Vai com Deus. Foi umas 3 vezes, né? Ele estava parando o trânsito atrás. Vai com Deus. Então que nós tenhamos essa consciência de poder, em alguns momentos, agir dessa forma. Porque assim, aí, a partir de então, o problema é de quem? Já não é mais meu. Porque eu fiz minha parte, eu vibrei diferente para ele. Falei: amigo, vai com Deus. Né? Vai com Deus. Aí, se ele ficar com raiva, com remorso, aí o problema é dele. Mas eu já estou fazendo a minha parte para entregar ao universo, entregar a vibração do planeta a algo que condiza com o planeta que nós estamos esperando. Até porque, gente, para nós espíritos que acreditamos na reencarnação como meio de aprendizado, voltaremos aqui várias e várias vezes. E você gostaria de encontrar na próxima encarnação, porque não sabemos quando ela vai acontecer, né? Considerando o fato de que nós temos 3 ou 4, já perdi até a conta, espíritos encarnados para encarnados, ou seja, espíritos que precisam reencarnar, talvez levem aí uns 100, 200 anos, se não mais, para que a gente possa retornar. A gente não vai querer encontrar um planeta melhorzinho, um pouquinho melhor do que esse que nós estamos deixando hoje aqui? E que nós temos a nossa parcela de responsabilidade, nem que seja pequenininha assim. Então, pessoal, a reflexão da noite em relação à violência é para que nós não demos ibope a ela, que nós saibamos agir diferente quando ela bate na nossa porta, que nós evitemos as injúrias e as calúnias ao próximo, que também fazem parte desse processo, para que Jesus possa entrar mais facilmente, se a palavra, ou penetrar mais facilmente em nossos corações, em nossos pensamentos, e nos guiar aí durante o restante dessa e das demais existências que teremos ainda aqui no planeta Terra. Pessoal, isso é o que eu tinha para refletir com vocês essa noite. Agradeço aí aqueles que puderam acompanhar, agradeço de antemão aqueles que porventura acompanharam até aqui a gravação, tá? E vamos então encerrar com um momento de vibração, a prece, e depois, pessoal, eu vou deixar um minutinho só ligado, como a gente sempre fala, porque tem um delayzinho. Quem começa a ver o ao vivo um pouco mais tarde, quando eu encerro aqui, para algumas pessoas para também. Então aí a pessoa tem que voltar na gravação. Então, mais uma vez, obrigado. Vamos então, nesse momento, lembrar daquelas pessoas que passam por algum tipo de algum tipo de provação difícil, uma doença, um problema familiar, principalmente nesse momento, né, em que a Covid voltou a ficar um pouco mais forte, né, nos nossos meios, que pessoas próximas de nós, mais ou menos adoentadas, que cada uma dessas pessoas possam ser envolvidas pelo manto sagrado de amor e de luz do Pai Celestial, para que recebam do alto, através de Jesus e dos seus mensageiros, a energia e as vibrações necessárias para se retomar o equilíbrio físico, espiritual e perispiritual, e assim possam seguir as suas jornadas. E que Jesus nos fortaleça, nos ilumine, nos proteja. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por toda a luz, por toda a paz que trouxe esse mundo, que nós possamos tentar, dia a dia, melhorar um pouquinho, lembrar dos seus ensinamentos, agradecendo ao Pai Celestial mais uma vez,
por tudo aquilo que nos envolve, facilitando a nossa encarnação, os amigos espirituais que nos acompanham, que todos possamos ter uma semana de paz, de amor, de muito trabalho e estudos para a nossa evolução. Que assim seja. Pessoal, obrigado mais uma vez. Até a próxima. Vou guardar um minutinho aqui para que as pessoas possam terminar de ver a apresentação. Um abraço a todos.